Vamos hoje com uma iluminação mais intimista, de pijama de bicho, falar sobre o elenco da Corrida das Blogueiras na semana 3. O que eu achei, o que eu deixei de achar, como foi essa semana e todas as minhas outras observações sobre o pessoal. Então, vamos começar pela Mad, né? Eu não vou falar dos eliminados, tá? Então, o Ravi vem pra cá, não teve eliminado na segunda semana. E na terceira semana estamos no flop, entre Solita, hoje sai episódio, entre Solita e Mad, né? Então vamos lá. Eu vou deixar eles dois pro final, tá? E aí vamos começar a falar sobre... Ui, tô deslizando na cadeira. Pera. Tô direita? Tô no quadro ainda? Tô, então vamos. Milena, gente. Milena teve o seu estrelato no lounge, né? Ela foi o episódio que ela mais falou, foi o episódio que ela mais estava indignada, dava pra ver com as coisas que ela falava, e muito por conta das escolhas do grupo, de uma liderança que na verdade nem existia, mas foi meio que imposta. Assim, esse episódio foi bem caótico, né? Mas eu amei, tá? Eu amei. Eu gosto de coisas assim. Eu, por muitos anos, assisti o Big Brother pela companhia do casal do Web TV brasileira. Não sei se alguém aqui acompanha também, mas eu comecei a entender realmente com eles uma outra maneira de assistir reality, sabe? Sem necessariamente me apegar a uma torcida específica ou a tentar achar, tipo, logo alguém que eu gostasse muito pra poder ficar seguindo e acompanhando e tudo. E no Corrida das Blogueiras não é diferente. Eu tenho essa percepção, mas acho que tem uma diferença no Corrida, assim. Por ser um projeto dos meninos do Diva que eu acompanhei desde o início da carreira e tal, eu tenho uma relação mais carinhosa com o projeto. E principalmente esse ano, assim, em relação a algumas coisas que eu fiz, assim, no pós pros outros anos, eu tô seguindo mais, e se eu gostei da personalidade, eu tô seguindo o criador pra realmente alavancar o projeto e, consequentemente, os criadores também. Porque, na verdade, é uma coisa bem mútua, né? Porque eu acho que o povo merece isso. E como mudei de assunto, vamos voltar pra Milena. Eu vou falar depois de quem eu tô seguindo e quem eu não tô, tá? Tem um ou outro aqui que eu ainda não tô seguindo. Mas. Milena, essa semana, eu vou botar que ela foi queridinha. Foi controversa? Foi. Foi causadeira? Foi. Se passou em alguns momentos? Sim. Só que é melhor você ser sincero e se passar do que simplesmente você guardar tudo que você tá pensando e ser só mais uma, sabe? E até então ela estava sendo só mais uma. Eu não estava sentindo tão nitidamente assim que ela era meio que a sombra da Mad. Pra mim não tava tendo essa percepção. Eu sei e eu via que ela estava apagada, mas eu não via ela como uma coisinha da média ali, tipo, meio que junto, tendo uma relação, tendo um diálogo. Eu lembro até de alguém falar, eu acho que foi a Kitty, num depoimento, que as alianças estavam se formando. E eu não tava tendo essa percepção mesmo ainda. Mas, hoje em dia eu consigo ver, porque tendo isso quebrado, dá pra entender o porquê que criou. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que a Milena, ela gosta não, né? Tem um costume de não só usar ela e as atitudes dela como uma justificativa para as coisas darem certo ou errado. Geralmente errado, né? Então, se a maquiagem dela artística foi ruim, foi porque a Giovanna deu um ok para ela fazer a pele preta. Se o grupo foi mal, foi na verdade porque a Mad escolheu a Solita. Então, assim, eu concordo pessoalmente, né? Isso aqui é minha visão pessoal, gente. Não é o jeito que. Além dessa questão que eu tô falando de não ver torcida e tal, então eu tô botando aqui juízo de valor real em tudo, tá? É, Além do que eu vi dela se indignar muito com o Mad, eu vejo que é uma coisa meio de. é, não foi só eu que errei, sabe? Então, até por isso, eu não acho que o Jordan é o único delulu lá. Eu já tinha falado isso antes, mas eu continuo concordando com essa minha percepção, porque, gente, não sei, não necessariamente a Milena ia ser a melhor blogueirinha. Ela poderia ser no remake. E aí seria uma chance mesmo de, tipo, nossa, botamos a Milena e a Milena se deu bem, ou ela não foi tão mal. Mesmo a Manilê ganhando em relação às blogueirinhas, né?
Mas ela podia ir pra um caminho também que não desse certo. Então a gente nunca vai saber realmente o que teria acontecido. O papel dos jurados, da blogueirinha, do Edu ali, quando eles falaram com ela, realmente é instigar e botar fogo na situação e tal. Então eu entendo completamente, mas a gente sabe que não necessariamente o grupo, tipo, ia ser o melhor porque mudou isso aqui. Tipo, ela saiu de Naja, né, pra blogueirinha. E aí, tá. Tendo isso em mente, é muito fácil também o Mad se botar como líder e todo mundo, tipo, vamos. Porque se der muito certo, ele já ganhou 2 desafios, então ele vai ganhar o terceiro. Se der muito errado, as decisões foram tomadas por ele, então eu não tenho tanta culpa nisso. É o que eu sinto, tá? É o que eu sinto. Eu acho que, querendo ou não, na percepção ali do pessoal, na convivência deles, parecia que eles estavam meio que vamos deixar de fazer porque ele tá sabendo e, tipo, merda na água, sabe? Onde der, deu, onde chegar, chegou e é isso. Então, a Milena foi queridinha em relação a falar, se posicionar, mesmo que errada, porque em certos momentos a gente não vai ter tempo suficiente pra pensar e ficar esclarecido das coisas pra ter uma discussão. Então, assim, foi queridinha por esse momento e até por isso ela não tá no Lenda, Lenda não, é Servil, tá? Aqui eu mudei, tá, gente? Eu botei já deu pra poder. A gente tem tempo suficiente agora pra ver que, tipo, essa pessoa não merece estar mais lá, na minha percepção, tá bom? Então, queridinha, porque se for pra causar, se for pra não entregar a prova, que entregue algum momento de entretenimento para nós outros. Kitty. A Kitty, eu vou botar que ela serviu. Por quê? Se eu não me engano, foi no último episódio aqui, eu acho. Eu falei que eu fiquei meio assim, eu tava esperando mais dela em relação a confrontar a Mad, porque no lounge que elas duas estavam meio que conversando lá, foi no dia que ela tava com os sentimentos abalados por conta do namorado e tal, na prova de DIY. Foi no segundo mesmo. Ela falou muito da Mad, tipo, eu não te confrontei, foi você que veio falar. E ela tá com a razão, realmente foi isso que aconteceu. Mas não quer dizer que a Mad tirou do furico dela a implicância que a Kitty estava tendo e tal. Então, eu acho que até as duas erraram nisso, porque a Mad podia muito bem virar e falar assim: sim, mano, eu vim de louco em cima de você, porque você veio de louco em cima de mim. Então, chumbo trocado. Ela deixou a moeda na mão da Kitty nesse episódio agora, sobre aquela votação até no palco da Kitty falar que a gente tá com chumbo trocado aqui, a gente não se gosta e é isso. Então, eu acho que em relação a Kitty, ela serviu e foi, tipo, elegantemente. Eu até falei disso, de você instigar a pessoa e não mostrar a qualidade no seu trabalho, né? Na competição, eu digo. E aí, realmente, ela mostrou, né? Eu acho que foi a prova com menos, tipo, vamos ver a merda que todos os outros fizeram pra ver quem foi o menos pior. Realmente, eu acho que a Kitty, ela conseguiu se sair bem. E ela foi um ponto muito importante pro grupo dela de coesão ali, de galera, vamos segurar as pontas. Acho que até a Lorelai falou isso na hora que ela chamou o João Padrão e tal. Foi uma coisa de encerrar a cena, pra não ficar também muito grande o vídeo. Então, eu acho que ela conseguiu se dar muito bem nesse episódio. Mostrando trabalho e também pontuando coisas que deveriam ser pontuadas. Gente, a Barcelos. Parece que eu tenho um carinho muito grande por ela, assim, do nada, sabe? Eu acho que ela me passou uma primeira impressão muito boa no primeiro episódio, mas a Barcela, gente, ela não vai a lugar nenhum. Eu acho que depois desse episódio, depois das perguntas do lounge, eu senti muito isso na Giovanna, por exemplo, que eles vão meio que mudar o comportamento. Eu acredito. Não sei se a Barcelos vai ficar assim, e eu tenho botado ela, vamos ver na semana que vem um tempo, né? Então eu vou botar que já deu. Mas não já deu saia. Já deu o que ela está fazendo lá até então, sabe? Eu não vou nem perder muito tempo nela, que realmente não tá acontecendo muita coisa pra gente falar. Manilê. Vou deixar no Vamos Ver semana que vem. Por quê? Eu acho que se a Milena antes estava se colocando nessa posição de coadjuvante da Mad, eu acho que quem tá fazendo isso agora é a Manilê. Não sei se propositalmente ou não, mas isso tá acontecendo. Uma coisa meio. A gente até, né, no pessoal, os fãs do Corrida estavam meio que achando que o beijo que viria não seria Solita e Kitty, e sim Manilê e Mad. Isso até me confundiu, porque depois que eu vi o episódio. Acho que foi o primeiro pit stop da Mad. Eu senti que era a Solita que ia beijar mesmo. Só que eu não sabia que era com a Kitty. Eu achei que fosse com a Barcelos. Eu nem sabia que a Barcelos namorava, enfim. Então, gente, eu não conheço a Manilê, sabe? Eu só sei que ela veio de muito longe, muito, muito distante. E ela tem um sonho e seria muito triste se ela fosse embora. Porque todas as vezes que ela abre a boca pra falar alguma coisa, ou ela defende a Mad no último episódio, ou ela fala isso que eu acabei de falar agora. Então, tipo,
eu não tenho muito uma conexão com ela ainda, sabe? Eu entendo isso completamente, porque, tipo, eu já fiz live no Facebook, eu já fiz live aqui, eu já tenho o canal há muito tempo, mas não fazendo do jeito que eu faço agora. E, tipo, eu entendo a gana de vencer, sabe? De chegar em algum lugar e falar, tipo, nossa, conquistei. Só que isso não gera muita aproximação, porque todo mundo quer isso pra si mesmo, né? Então, o que eu fico esperando é isso, assim, dela de eu gosto disso, eu não gosto daquilo, não concordo com isso, concordo com aquilo, sabe? De ter alguma coisa que envolva a gente assistir ela. Eu tenho um pouco de preguiça, realmente, do que ela tá entregado. E não que ela me deva nada, óbvio, mas sabe, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu olho pra ela e eu sinto muita energia. Eu olho pra ela e eu vejo muita carga de tipo, sei lá, ela parece que ela já tem cara de artista mesmo. O que eu quero dizer é bem esteticamente, assim mesmo, porque ela é, né? Ela. Todos ali são, querendo ou não. Só que eu não sinto que quando ela tá presente no lugar, ela se faz presente. É isso, a Manila ela tem mais apresentação física, tipo, você bate o olho e você fala, nossa, você tem um primeiro impacto, mas não vai em lugar nenhum, entendeu? Eu sinto um pouco disso. Então, vamos pular, Manilê. Acho que até falei bastante. Madrinha, gente, a madrinha é uma queridinha. Eu não vou falar muito dela também, porque eu não sinto que teve nada muito, um ponto muito alto nesse episódio agora. O último, né? Na verdade. Eu não sinto que teve uma coisa que, tipo, nossa, a madrinha fez isso. Pá. A Duda Bigoduda dela foi legal, ela deu uma nova. Quero estalar minhas costas. Não consigo. Ela deu uma nova percepção pra personagem. Mas eu não senti que teve alguma coisa muito. Eu vou até botar no Vamos Ver semana que vem, na verdade. Eu não vou deixar no Queridinha. Porque Queridinha é porque eu, pessoalmente, gosto dela. Mas não senti que teve alguma coisa muito. Eu sou ruim de memória, né, gente? Então, tipo, se acontecer alguma coisa, me avisem. Mas eu sinto que pra eu não ter lembrado nada muito específico, realmente não aconteceu nada demais envolvendo ela, sabe? Teve com certeza ela falando com o Jordan, mas, tipo, isso tem toda semana, né? Então, whatever. Jordan, gente. Jordan. Eu acho que o Jordan, ele serviu. Serviu, gente. Serviu. E o que eu quero dizer com serviu não é nenhuma coisa meio dando uma resposta que nem a Kitty, ou sendo ou não protagonista, ou sei lá. Eu acho que naturalmente ele tem um destaque, sabe? Ele consegue se posicionar. E realmente eu admiro isso nele, porque eu não tenho isso. Tipo, se eu tô num lugar com muitas pessoas e eu puder passar despercebida, eu tô passando. E não que eu goste disso, e não que eu concorde com isso. Eu acho que todo mundo tem que ter uma porcentagem de ser cara de pau mesmo. E eu acho que ele tem, sabe? Eu acho ele super maravilhoso. Finalmente a internet está caindo às graças de Jordan, porque estão começando a entender que, sabe, se divirtam. Óbvio, tem uma parte ainda do fandom do Corrida, do pessoal que assiste, que não deita pra mamacita, sabe? Óbvio que tem. Mas, gente, vocês têm que entender que o reality, ele é tudo isso junto. Não é pra ter, tipo, ah, tá, tem 10 pessoas, então um vai ser o bom, um vai ser ruim, 3 vão ser plantas, 2 vão ser não sei o que lá. Não, dá pra todo mundo ser muita coisa. Enquanto acontece uma coisa aqui, tá acontecendo uma coisa aqui. E isso porque o Corrida não tem nem aquele acompanhamento ali do pessoal que assiste 24 horas. Imagine se tivesse. Mas dá pra ver que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que a Jordan entrega reality, entretenimento, sem mover uma sobrancelha. Entendeu? Ele faz isso naturalmente. E eu já falei isso aqui. Não deve ser fácil de conviver. Mas ele faz o que deve ser feito naturalmente ou não. Então, eu tô deixando o Jordan no servil, porque é, eu acho que você precisa se posicionar. É isso. É a mesma coisa que eu falei da Milena. Se a Milena não concordou com tal coisa, não concordei. E é uma coisa que eu falo assim que, tipo, em relação à nossa vida real, você tem que evitar algumas coisas, né? Por questões sociais. Cara, você tá num reality show. Se você não infringir nenhuma regra de agressão, de nada, porque aí, pelo amor de Deus, né, minha filha, vai se tratar. Mas no reality show você tem que falar, você não tem que se importar com o sentimento da outra pessoa. O sentimento da outra pessoa é a responsabilidade dela, sabe? Você pode sair de vilão? Pode sair de vilão. Mas você vai ter falado que você pensou, tipo, eu acho que a partir do momento que a pessoa ela é genuinamente boa, eu acho que não necessariamente ela vai sair por aí afetando todo mundo, entendeu? Então, é mesmo mostrar mais de uma nuance da sua personalidade, entendeu? E eu acho que isso acontece com ele. Falei bastante, né? Então, vamos lá. Gente, chegamos na Mad. Mad. É... Foi uma semana polêmica pra Mad, né? Teve a xenofobia com a Barcelos.
teve a suposta xenofobia, a suposta transfobia com a Solita. Mas, assim, em relação ao reality, a participação dele no geral, ele é muito um destaque. E eu acho que chegou num nível de, tipo assim, ele tá aquado essa semana. E ele conseguiu fazer, no lounge mesmo dá pra ver. Ele se segurou muito nesse lounge. Dá pra ver na cara dele que ele se segurou muito nesse lounge. Principalmente quando a mulher não tá falando com ele, tá? Que ele tá, tipo... Ele queria estar rindo ali, gargalhando, mas ele se segurou. Então, assim, eu acho que ele tá numa de... Nessa semana, não sei semana que vem, eu acho que ele fica, tá? Já vou dizer isso aqui. E a Solita sai. Mas eu acho que, querendo ou não, agora ele tá protagonista pela mão dos outros. Entendeu? A Kitty até perguntou pra ele: você se sente protagonista? Eu acho que ele é expansivo, entendeu? Assim como o Jordan. Só que ninguém tem a percepção que o Jordan é um protagonista. Lá dentro, eu digo, né? É, Então eu acho que, assim, certas coisas. Por ter um vídeo já viralizado, a inscrição, acho que o pessoal teve um tempo de analisar ele e ficar meio que ressabiado, sabe? Já com a anteninha ligada, tipo. E até criar essa questão de lado. Eu vou ficar do lado da média ou vou ficar contra a média? Deixa eu ver como é que vai ser. E aí, eu acho que isso acabou dando muito espaço para realmente botar ele no centro das atenções, entendeu? E eu acho que a partir do momento que você se liga, óbvio, isso tudo deve ser muito difícil de fazer, mas a partir do momento que você se liga que, cara, ele tá tendo muito protagonismo, você tem que tomar uma atitude de aparecer também de alguma maneira, seja pelo trabalho, seja por dar um selinho em alguém, seja por fazer alguma outra coisa. E daí ele não ficaria tão em evidência, não diminuiria a atenção que ele tá tendo, mas eu acho que dividiria melhor, assim. Aumentaria a atenção de outras pessoas. Então, eu acho que tem muito disso no Mad. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Eu tava meio naquela de vamos ver como é que vai ficar e tal, mas definitivamente eu tô enjoada dele. E aqui eu vou dizer mais a minha opinião pessoal, né, nesse vídeo. Nos outros eu não vou falar tanto, então assim, eu vou botar ele no Jadeu porque eu estou cansada da presença da Mad. Mas ao mesmo tempo, se a Mad sai, perde muito no reality. Se a gente tem 3 semanas que as provas estão sendo difíceis de execução e tudo pra eles, o entretenimento é o que fica. E se sai a Mad, o que acontece, sabe? Eu fico sempre curiosa pra ver, até em Big Brother e tudo, tipo, se essa pessoa sair, como é que vai ficar? Mas geralmente tende a ficar muito morno e apático e tal, então eu espero que isso não aconteça, mas ao mesmo tempo eu fico nessa curiosidade, então pra mim já deu de Mad, tá? Vai com Deus, mas ele não vai sair. Solita, gente. A Solita, eu vou deixar ela no flop pelo seguinte motivo. E ela falou muito isso na entrevista com a Barbite no Pit Stop, né? Ela falou: vocês vão ver, gente. Até na próxima semana vocês vão ver que eu tô me divertindo. E realmente eu concordo. Só que num reality de competição, pra mim, é um primeiro impacto você estar ali pela competição. Entendeu? Eu não acho um problema você se dar bem ou não se dar bem numa prova especificamente, mas eu começo a achar um problema quando você não se importa tanto com os resultados, quanto você faz as coisas, não tô falando que é a Solita agora, mas especificamente nesse detalhe que eu vou falar agora, mas quando você faz as coisas de qualquer jeito. Então, assim, eu sinto que a Solita realmente foi pra ter um espaço de mídia. E é super justo, mas pra mim, da maneira que eu assisto as coisas, eu não acho que ela é tão legal assim, sabe? Então, eu gosto muito dela, eu estou seguindo ela, mas pra mim, ela está no flop. E eu acho que ela vai sair. Giovana, gente. A Giovana, eu vou deixar ela no Vamos Ver semana que vem. Por conta do episódio dela do Lounge, que ela pega o feedback muito grande, eu acho que foi da Barcelos o primeiro, né? E falar, tipo assim, nossa, você é muito foda e você tá deixando essa oportunidade passar. Eu sinto que ela teve uma postura muito madura. Uau! Que legal ter pessoas mais velhas, né, nesse casting, porque geralmente pessoas mais velhas. Moto. Geralmente pessoas mais velhas, elas têm outras percepções das coisas, né? Uau! E eu acho que sim. Nem sempre quando alguém vira e fala você é isso, você é aquilo, a pessoa tá querendo te derrubar, entendeu? Eu sei que as perguntas são pra causar conflito e tudo mais, mas eu acho que faz parte também você entender o que você pode melhorar ou não. Talvez, assim, seria até interessante ela ter uma postura ali de, não sei o quê, e depois, tipo, sei lá, no depoimento pra gente. Não, realmente, eu entendo o que a Barcelos falou e eu vou tentar me adaptar melhor à competição, mas, entendeu?
Eu acho que tem uma dualidade ali, só que eu acho que isso é muito difícil, né? Eu acho que quando você tá num reality mesmo, até no Big Brother, eu fico me perguntando, gente, por que que esse povo não usa o raio-x de confessionário mesmo, pra quem tá assistindo, né? Uma coisa meio que alheia do reality, uma coisa 2.0, e não uma coisa que complementa, sabe? Eu acho que por exemplo, se a pessoa tem um intuito objetivo sério de fazer um jogo, tal, 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 e não deixa aquilo muito claro durante os dias, tudo vira no raio-x e fala, não, então, isso aqui que eu fiz foi um jogo e tal, eu vou ver se vai dar certo aí. Eu acho que no Big Brother seria muito difícil disso dar certo. Porque o pessoal que assiste é muito melindroso. Se alguém falasse que. Por exemplo, eu falei X coisa pra fulana. E aí vou no reality e falo, eu falei aquilo, mas é mentira no raio-x. O pessoal ia, nossa, que falsa, meu Deus, você viu isso? Eu acho que ia ter uma parcela de gente falando, nossa, ela foi muito jogadora, mas eu acho muito difícil isso ser a maioria. Então, em relação ao que eu acho, é isso. Em relação ao que eu acho da Giovanna, vamos ver semana que vem como ela vai se portar com essa mudança, porque deu pra ver no teaser que meio que ela tá tentando mostrar uma diferença na personalidade mesmo, né? É, quem eu tô seguindo? Estou seguindo Solita, estou seguindo Barcelos, estou seguindo a Giovanna. Madrinha não tô seguindo, mas eu acho que é porque não apareceu o Instagram dela pra mim ainda. Tipo, eu fui seguindo quem foi aparecendo, sabe? Não procurei ninguém ainda pra seguir. Então, Madrinha não tô, Mad não tô, Ravi eu tô, Manilê eu não tô, Milena não tô, Kit eu tô e Jordan eu tô. E inclusive o Jordan não tava nem aparecendo, né, nos stories, tava só escrevendo. Eu senti que ele tava meio abalado mesmo com as críticas, porque as primeiras coisas geralmente tende a ser assim, né? Primeiro enxurrada de crítica, depois uma enxurrada de apoio e depois fica aquela coisa meio termo. Espero muito que todos eles se deem muito bem. E não é porque eu falei que já deu da Mad e da Barcelos que eu quero que eles sumam da face da terra. É só uma opinião de uma semana de um reality show. Então, né, take it easy, vamos com calma. É a mesma coisa que Kit e Jordan pra mim essa semana serviram, mas semana que vem podem estar, sei lá, tipo, no já deu, no flop, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar a sua inscrição, de hypar, de fazer tudo e mais um pouco, tá? Que o YouTube pede pra realmente ajudar meu canal a chegar em mais pessoas. Um beijo e tchau.